O Parque dos Dinossauros. De Michael Crichton. Parte 2. Punta Arenas. A menina já está se sentindo bem melhor agora, creio, disse o Dr. Cruz, baixando o plástico da tenda de oxigênio em torno de Tina, que repousava. Mike Bowman sentou-se ao lado da cama, próximo à filha. Concluiu que o Dr. Cruz era muito capaz. Falava inglês excelente, graças ao treinamento em centros médicos de Londres e Baltimore. Irradiava competência, e a Clínica Santa Maria, o moderno hospital de Punta Arenas, era imaculado e eficiente. Mesmo assim, Mike Bowman se sentia muito nervoso. Não havia como negar o fato de que sua única filha estava seriamente doente, e eles muito longe de casa. Quando encontrara Tina, ela chorava histericamente. O braço esquerdo coberto de sangue mostrava uma série de pequenas dentadas, cada uma delas do tamanho de um polegar. E havia trechos cobertos por uma espuma pegajosa, como saliva. Ele a tirara da praia. Seu braço começara a inchar e a ficar vermelho em seguida. Mike demoraria muito para se esquecer da viagem frenética de volta para a civilização, o Land Rover com tração nas 4 rodas derrapando e deslizando na estrada enlameada pelas montanhas, enquanto a filha gritava de dor e pânico, o braço cada vez mais inchado e vermelho. Muito antes de chegarem à entrada do parque, o pescoço de Tina começara a inchar também e a menina passará a respirar com dificuldade. Será que vai ficar boa? Ellen perguntou, olhando para dentro da tenda de oxigênio. Creio que sim. Tomou uma nova dose de esteroides e a respiração está quase normal. E, como podem ver, o edema no braço reduziu-se bastante, mostrou o Dr. Cruz. E quanto às mordidas? Mike Bowman quis saber. Ainda não as identificamos. Pessoalmente, nunca vi mordidas assim antes. Mas, como podem notar, estão desaparecendo. Quase não dá mais para vê-las. Felizmente tirei fotografias para pesquisa. E lavei o braço, coletando amostras daquela saliva pegajosa, uma será analisada aqui, outra enviada a um laboratório em São José. Congelaremos uma também, caso seja necessária no futuro. Tem o desenho que ela fez? Sim. Mike Bowman entregou ao médico o esboço de Tina, feito a pedido dos médicos. Então este foi o animal que a mordeu? Indagou o Dr. Cruz, examinando o desenho. Sim, confirmou Mike Bowman. Segundo ela, trata-se de um lagarto verde, do tamanho de uma galinha ou um corvo. Não conheço tal lagarto, comentou o médico. Ela o desenhou em pé, sobre as patas traseiras. Isso mesmo. Disse que andava assim. O Dr. Cruz franziu a testa, examinando o desenho por mais algum tempo. Não sou especialista no assunto. Pedi ao Dr. Gutierrez que desse um pulo até aqui. Ele é o pesquisador titular da Reserva Biológica de Carrara, do outro lado da Bahia. Talvez possa identificar o animal para nós. Não há ninguém de Cabo Blanco? Bowman perguntou. Ela levou a mordida lá. Infelizmente não há. Cabo Blanco não possui uma equipe fixa, e nenhum pesquisador trabalhou lá recentemente. Vocês foram as primeiras pessoas a pisar naquela praia nos últimos meses, creio. Mas verão que o Dr. Gutierrez é um especialista competente. O Dr. Martin Gutierrez era um sujeito barbudo, usando short caqui e camisa. Surpreendentemente, era norte-americano. Ao ser apresentado à família Bowman, disse com um leve sotaque sulista. Senhor e senhora Bowman, muito prazer em conhecê-los. Depois explicou que era biólogo de Yale, realizando pesquisas de campo na Costa Rica havia 5 anos. Examinou Tina minuciosamente, erguendo seu braço com cuidado, iluminando as mordidas com uma lanterna de bolso, medindo-as com uma pequena régua. Depois de algum tempo, afastou-se, balançando a cabeça como se tivesse compreendido algo importante. Verificou as fotos Polaroid e fez várias perguntas sobre a saliva, que segundo Cruz fora enviada ao laboratório para os testes. Finalmente dirigiu-se a Mike Bowman e esposa, que aguardavam tensos. Creio que Tina vai ficar boa. Gostaria apenas de esclarecer alguns detalhes. Tomando notas com mão firme, prosseguiu,
Sua filha disse que foi mordida por um lagarto verde, com aproximadamente 30 centímetros de altura, que andava de pé, na praia, perto do manguezal? Isso mesmo. E o lagarto fazia uma espécie de ruído. Tina disse que assobiava, ou guinchava. Como um rato. Sim. Muito bem. Conheço esse lagarto. Ele explicou que das 6.000 espécies de lagarto existentes no mundo, cerca de uma dúzia somente andava sobre as patas traseiras. Destas, apenas 4 eram encontradas na América Latina. E, a julgar pela cor, o lagarto só poderia pertencer a uma delas. Tenho certeza de que é um Basiliscus amoratus, um lagarto listrado existente aqui na Costa Rica e também em Honduras. Anda sobre as patas traseiras e atinge até 30 centímetros de altura. Sabe se é venenoso? Não, Sr. Bowman, de modo algum. Gutierrez explicou que o inchaço no braço de Tina se devia a uma reação alérgica. De acordo com a literatura, 14% das pessoas sofrem de alergia intensa em relação aos répteis. Ao que parece, sua filha pertence ao grupo. Ela gritou tanto, disse que doía muito. Provavelmente. A saliva dos répteis contém serotonina, capaz de causar uma dor intensa. Gutierrez dirigiu-se à Cruz. A pressão sanguínea normalizou-se com o antihistamínico? Sim, Cruz confirmou. Instantaneamente. Serotonina, sem dúvida, disse Gutierrez. Afinal de contas, por que o lagarto a mordeu? Perguntou Ellen Bowman, ainda receosa. Mordidas de lagarto são muito comuns, contou Gutierrez. Tratadores de animais nos zoológicos levam mordidas com frequência. Outro dia mesmo soube que um lagarto mordeu uma criança em seu berço, em Amalóia, a cerca de 90 quilômetros do local onde vocês estavam. As mordidas acontecem. Só não sei bem por que sua filha foi mordida tantas vezes. O que ela fazia naquele momento? Nada. Estava quieta, parada, para não assustar o animal. Quieta. Gutierrez repetiu, intrigado. Balançou a cabeça. Bem, não sabemos exatamente o que ocorreu. Animais silvestres são imprevisíveis. E quando a saliva espumante no braço? Ellen questionou. Tenho medo da raiva. Nenhum problema. Um réptil não pode ser portador de raiva, Sra. Bowman. Sua filha sofreu uma reação alérgica à mordida de um lagarto basilisco. Nada sério. Mike Bowman mostrou a Gutierrez o desenho feito por Tina. Gutierrez confirmou com um gesto. Eu consideraria isso um retrato do lagarto basilisco, disse. Alguns detalhes não conferem, claro. O pescoço é muito longo, e ela desenhou apenas 3 dedos nas patas traseiras, em vez de 5. A cauda é muito grossa, e muito levantada no ar. Mas, fora isso, trata-se do lagarto a respeito do qual falei. Mas Tina insistiu que o pescoço era longo. Ellen Bowman não se deu por satisfeita. E afirmou que havia 3 dedos na pata traseira. Tina é uma boa observadora, contribuiu Mike Bowman. Acredito que sim, assentiu Gutierrez, sorrindo. Mas ainda assim penso que sua filha foi mordida por um Basiliscus amoratus comum, apresentando uma reação alérgica forte. A recuperação normal, com estes medicamentos, leva 12 horas. Estará bem pela manhã. No moderno laboratório no porão da Clínica Santa Maria, chegou a notícia de que o Dr. Gutierrez identificara o animal que mordera a menina americana. Apenas um inofensivo lagarto basilisco. Imediatamente a análise da saliva foi suspensa, embora um fracionamento preliminar tivesse mostrado proteínas de peso molecular extremamente alto, com atividade biológica desconhecida. Mas o técnico da noite estava muito atarefado, e colocou as amostras de saliva no congelador. Na manhã seguinte o encarregado verificou as amostras, conferindo o nome dos pacientes que receberam alta. Vendo o nome Bowman, Christina L. entre os liberados, jogou fora as amostras de saliva. No último momento, o funcionário percebeu que uma das amostras exibia a tarja vermelha, indicando que deveria ser enviada para o laboratório da Universidade de São José. Ele retirou o tubo de ensaio da cesta de lixo e o mandou para lá. Vamos embora.
Agradeça ao Dr. Cruz, ordenou Ellen Bowman, puxando Tina. Muito obrigada, Dr. Cruz, Tina disse. Eu me sinto bem melhor agora. Ergueu-se, apertando a mão do médico. Está usando uma camisa diferente. Por um momento o médico ficou perplexo, depois sorriu. Isso mesmo, Tina. Quando passo a noite de plantão no hospital, mudo a camisa pela manhã. Mas não a gravata. Não. Apenas a camisa. Mike disse que ela era observadora, Ellen Bowman comentou. Certamente. O Dr. Cruz também sorriu ao apertar a mão da menina. Aproveite bem suas férias na Costa Rica, Tina. A família Bowman estava de saída quando o Dr. Cruz chamou. Ah, Tina, ainda se lembra do lagarto que a mordeu? Claro. Lembra-se dos pés? Claro. Tinha dedos? Sim. Quantos dedos você viu? 3, ela disse. Como tem certeza? Porque eu olhei. Sabe, os pássaros na praia deixam marcas na areia, com os 3 dedos, assim. Ela ergueu a mão, abrindo 3 dedos para mostrar. O lagarto deixou marcas iguais na areia. O lagarto deixou marcas iguais às dos pássaros? Deixou, Tina confirmou. Ele andava como se fosse um pássaro, também. Mexia a cabeça assim, para cima e para baixo. Tina deu alguns passos, balançando a cabeça para imitar o lagarto. Depois da partida da família Bowman, o Dr. Cruz resolveu relatar a conversa ao Dr. Gutierrez, na unidade de pesquisa biológica. Admito que a história da menina é intrigante. Tomei a iniciativa de fazer algumas pesquisas. Não tenho tanta certeza de que ela foi mordida por um lagarto basilisco. Há dúvidas. Mas o que pode ter sido, então? Bem, disse Gutierrez, não vamos tirar conclusões precipitadas. Por falar nisso, soube de outras mordidas de lagartos no hospital? Não, por quê? Por favor, se souber de mais algum caso, me avise. A praia. Martin Gutierrez sentou-se na areia e observou o sol que se punha, refletindo seus raios na água da baía e tingindo de dourado a copa das palmeiras. Depois, pensativo, voltou a olhar para o manguezal, na praia de Cabo Blanco. Encontrava-se bem perto do local onde a menina americana fora mordida, há 2 dias. Embora fosse verdade o que contará aos Bowman sobre mordidas de lagartos, Gutierrez nunca ouvirá falar de alguém que tivesse sido atacado por um lagarto basilisco. E seguramente jamais soubera de um caso de hospitalização. Além disso, a marca deixada no braço de Tina parecia ser um pouco grande demais para um basilisco. Ao voltar para a estação de pesquisa em Carrara, consultar a pequena biblioteca existente ali, mas não encontrara referências a mordidas de basilisco. Checar em seguida o International Bioscience Service, um banco de dados computadorizado nos Estados Unidos. Também lá nada havia sobre mordidas de basilisco, nem internamentos por ataques de lagartos. Em seguida tinha ligado para o médico responsável por Amaloia, que confirmara a história da criança atacada no berço. Um bebê de 9 dias, quando dormia, fora mordido por um animal que a avó, a única pessoa que realmente o viu, afirmou ser um lagarto. Pouco depois o pé do recém-nascido inchou, e ele quase morreu. A avó descreveu o lagarto, que seria verde, com listras marrons. Mordera a criança várias vezes, antes que a mãe o afugentasse. Muito estranho, Gutierrez falou. Nada disso, foi igual aos outros casos, retrucou o médico, contando vários incidentes similares. Uma criança em Vasquez, a vila seguinte na costa, fora mordida enquanto dormia. E outra em Puerta Sotreiro. Todos os casos aconteceram nos últimos 2 meses. E todos envolviam bebês e crianças pequenas que dormiam. Um padrão tão novo e inusitado levará Gutierrez a suspeitar da presença de uma espécie de lagarto até então desconhecida. Tal fato não o surpreenderia, na Costa Rica. Com apenas 120 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito, o país era menor do que o estado do Maine. Contudo, dentro daquele espaço limitado, abrigava uma notável pleiade de habitats biológicos,
Costas, tanto do lado Atlântico quanto Pacífico, 4 cadeias montanhosas distintas, incluindo picos de 4.000 metros de altura e vulcões ativos, e florestas tropicais, florestas cobertas por nuvens, zonas temperadas, pântanos e desertos áridos. Tal variedade ecológica permitia uma diversidade espantosa de espécies animais e vegetais. A Costa Rica tinha 3 vezes mais espécies de pássaros do que toda a América do Norte. Mais de 1.000 espécies de orquídeas. Mais de 5.000 de insetos. Novas espécies eram descobertas a todo momento, em um ritmo que aumentara nos anos recentes, por um triste motivo. A Costa Rica vinha sendo desmatada, e quando as espécies existentes na floresta perdiam seus habitats, mudavam-se para outros locais, alterando muitas vezes o comportamento. Assim sendo, uma nova espécie era perfeitamente possível. Mas, junto com a excitação da descoberta, vinha a possibilidade preocupante de novas doenças. Os lagartos eram portadores de viroses, e várias delas poderiam ser transmitidas a seres humanos. A mais séria era a encefalite central sáurea, ou ECS, que provocava uma espécie de doença do sono em pessoas e cavalos. Considerava importante localizar esse novo lagarto, no mínimo para verificar as doenças que poderia transmitir. Sentado na praia, acompanhando o pôr do sol, Gutierrez suspirou. Talvez Tina Bowman tivesse visto um novo animal, talvez não. Ele com certeza não o vira. No início da manhã apanhara a pistola de pressão, carregada com dardos de ligamina, e seguirá para a praia cheio de esperanças. Mas o dia fora perdido. Logo precisaria pegar o carro e voltar. Não queria encarar aquela estrada no escuro. Levantou-se e caminhou pela praia. Um pouco adiante, viu a silhueta escura de um macaco, movendo-se na beira do manguezal. Gutierrez afastou-se, aproximando-se do mar. Se havia um macaco ali, haveria outros nas árvores, e eles costumavam urinar nos intrometidos. Mas aquele macaco parecia estar sozinho, e caminhava devagar, parando a todo momento, agachado. O macaco levava algo na boca. Conforme Gutierrez aproximou-se, percebeu que comia um lagarto. A cauda e as patas traseiras pendiam na boca do animal. Mesmo à distância, Gutierrez viu as listras marrons no corpo esverdeado. Gutierrez abaixou-se e apontou a pistola. O macaco, acostumado a viver protegido na reserva, encarou o curioso. Não fugiu, nem mesmo quando o primeiro dardo passou por ele sem acertá-lo. Quando o segundo cravou-se na coxa, o macaco gritou de raiva e surpresa, largando os restos de sua refeição ao fugir para a mata. Gutierrez levantou-se e chegou mais perto. Não se preocupava com o macaco, a dose de tranquilizante era pequena, só provocaria alguns minutos de tontura e mais nada. Já começava a pensar no que fazer com sua descoberta. Ele mesmo redigiria o relatório preliminar, mas os restos do animal teriam de ser enviados aos Estados Unidos, para uma identificação final positiva, claro. Para quem o mandaria? O especialista mais conhecido era Edward H. Simpson, professor emérito de zoologia na Universidade Columbia, em Nova York. Um senhor elegante, com cabelos brancos penteados para trás, Simpson era a maior autoridade mundial em taxonomia de lagartos. Provavelmente, Martin pensou, mandaria aquele exemplar para o Dr. Simpson. Nova York. O Dr. Richard Stone, diretor do Laboratório de Doenças Tropicais do Centro Médico da Universidade Columbia, costumava ressaltar que o nome sugeria um estabelecimento muito maior do que o existente. No início do século XX, quando o laboratório ocupava o quarto andar inteiro do prédio da pesquisa biomédica, equipes trabalhavam para debelar surtos de febre amarela, malária e cólera. Mas os sucessos da medicina, e a criação de laboratórios de pesquisa em São Paulo e Nairobi, diminuíram bastante a importância do centro norte-americano. Atualmente muito reduzido, empregava apenas 2 técnicos em período integral, ocupados prioritariamente em diagnosticar moléstias contraídas por nova-iorquinos durante viagens ao exterior. A tranquila rotina do laboratório não estava preparada para o material que chegou naquela manhã. Olhe só que interessante, comentou a técnica no laboratório de doenças tropicais ao ler o rótulo da amostra. Fragmento parcialmente mastigado de lagarto não identificado da Costa Rica. Ela torceu o nariz.
Isso é para o Sr. Dr. Stone. Richard Stone atravessou o laboratório para inspecionar o material. Seria esta a amostra do laboratório de Ed Simpson? Sim, ela respondeu. Mas não sei por que mandaram este lagarto logo para nós. A secretária dele ligou, Stone explicou. Simpson está em viagem de pesquisa, foi passar o verão em Bornéu. Como existe um caso de doença relacionado ao lagarto, ela pediu ao nosso laboratório para dar uma olhada nele. Vamos ver o que descobrimos. O cilindro de plástico era do tamanho de uma embalagem de 2 litros de leite. Possuía fechos metálicos e tampa de rosca. O rótulo dizia, embalagem internacional para espécime biológico. Estava cheio de adesivos com avisos em 4 idiomas. Os avisos destinavam-se a impedir a abertura do cilindro pelos desconfiados funcionários da alfândega. Pelo jeito os avisos tinham funcionado. Ao aproximar a luminária, Richard Stone percebeu que os lacres permaneciam intactos. Acionou os manipuladores a ar, colocando as luvas plásticas e a máscara no rosto. Afinal de contas, o laboratório identificara recentemente espécimes contaminados com febre equina da Venezuela, encefalite B japonesa, vírus da floresta de Kianazur, vírus Langat-Mayaro. Ele desatarrachou a tampa. A névoa branca escapou do recipiente, com o chiado típico dos gases. O cilindro esfriou, congelando. Dentro havia um saco plástico tipo zip, contendo uma coisa esverdeada. Stone abriu um pano cirúrgico sobre a mesa e esvaziou o conteúdo do saco. Um pedaço de perna congelada bateu na mesa com um barulho seco. Puxa, disse a técnica. Parece que foi comido. Sim, parece, concordou Stone. O que esperam de nós? A técnica consultou os documentos anexos. O lagarto anda mordendo crianças da região. Eles querem a identificação da espécie, e se preocupam com doenças transmitidas pela mordida. Ela mostrou um desenho infantil, retratando o lagarto, assinado por Tina. Uma delas fez um desenho do lagarto. Stone olhou de relance para o esboço. Obviamente não podemos identificar a espécie. Mas podemos checar as doenças facilmente, se conseguirmos um pouco de sangue do fragmento. Como se chama o animal? Basiliscus amoratus com anomalia genética de 3 dedos, ela respondeu, lendo o documento anexo. Certo, Stone assentiu. Vamos trabalhar. Enquanto espera o descongelamento, faça um raio-x e tire fotos Polaroid para o arquivo. Assim que obtiver um pouco de sangue, comece com os testes de anticorpos, para ver no que dá. Avise se tiver algum problema. Antes do almoço, o laboratório encontrou a resposta: o sangue do lagarto aparentemente não reagia aos antígenos bacterianos ou virais. Realizaram testes de toxidez, também, encontrando apenas uma resposta positiva: o sangue reagia medianamente ao veneno da cobra indiana Naja real. Mas essas reações cruzadas eram comuns entre as espécies de répteis, e o Dr. Stone não achou que valia a pena incluir isso no fax enviado ao Dr. Martin Gutierrez naquela mesma tarde. Eles nem sequer pensaram em identificar o lagarto, isso deveria esperar pela volta do Dr. Simpson, que só retornaria dali a várias semanas, e a secretária pediu ao laboratório que guardasse o fragmento do animal nesse meio tempo. O Dr. Stone o devolveu ao saco plástico e o guardou no freezer. Martin Gutierrez leu o fax do Laboratório de Doenças Tropicais do Centro Médico Columbia. Era curto. Assunto: Basiliscus amoratus com anomalia genética, enviado pelo departamento do Dr. Simpson. Materiais: segmento posterior, animal parcialmente devorado. Procedimentos realizados: raio-x, microscópio, RTX imunológico para doenças virais, parasitológicas e bacterianas. Conclusões: não há evidências de doenças contagiosas transmissíveis a seres humanos nesta amostra de Basiliscus amoratus. Richard A. Stone, diretor. Gutierrez tirou 2 conclusões do memorando. Primeiro, que sua identificação do lagarto como um basilisco fora confirmada pelos cientistas da Universidade Columbia. Segundo, que a ausência de doenças transmissíveis significava que as mordidas esporádicas de lagartos não representavam uma ameaça séria para a saúde pública na Costa Rica.
Pelo contrário, sua suposição inicial fora confirmada: uma espécie de lagarto trocará a selva por um novo habitat e entrará em contato com as populações das vilas. Imaginou que dentro de algumas semanas o lagarto se adaptaria e os casos de ataque cessariam. A chuva tropical caía pesadamente, martelando o teto da clínica em Bahia Nasco. Era quase meia-noite. A luz fora cortada durante a tempestade, e a parteira Helena Morales trabalhava à luz de uma lanterna, quando ouviu um silvo, quase um guincho. Pensando tratar-se de um rato, ela imediatamente colocou uma compressa na testa da mãe e foi até o quarto vizinho para olhar o recém-nascido. Quando sua mão tocou a maçaneta, ouviu o guincho novamente e relaxou. Evidentemente tratava-se apenas de um pássaro, escondido no parapeito da janela para se proteger da chuva. Os costarriquenhos acreditavam que um pássaro visitando um bebê trazia boa sorte. Mesmo assim Helena abriu a porta. O recém-nascido jazia em um Moisés de vime, enrolado em uma manta leve, com o rosto exposto. Em volta do Moisés, 3 lagartos verde escuro estavam debruçados, como gárgulas. Quando viram Helena, ergueram as cabeças e a olharam curiosos, mas não fugiram. A lanterna na mão de Helena iluminou o sangue que pingava de suas bocas. Assobiando suavemente, um dos répteis abaixou a cabeça e, com um movimento rápido, arrancou um naco de carne do bebê. Helena correu, gritando, e os lagartos desapareceram na escuridão. Bem antes de chegar ao Moisés, ela viu o que acontecerá com o rosto do bebê e percebeu que a criança estava morta. Os lagartos espalharam-se na noite chuvosa, guinchando e sibilando, deixando para trás apenas as pegadas tripartidas, semelhantes às dos pássaros. Fim da segunda parte. Se gostou, inscreva-se. Deixe o like e compartilhe. Até o próximo episódio.